Muito boa noite. Está começando o Pampa Repórter. E no programa de hoje nós vamos tratar sobre a polêmica do tratamento contra o câncer através da substância chamada fosfoetanolamina. O assunto está causando muita controvérsia nas redes sociais, no meio científico e também na sociedade em geral. A substância é a cura para o câncer? Ela pode ser considerada um medicamento? Quais os efeitos colaterais do uso? Segundo informações divulgadas pela Anvisa, não existe processo de registro ainda do medicamento apresentado à agência para que a fosfoetanolamina seja considerada um medicamento. A eficácia e a segurança deste produto ainda não foram avaliadas em seres humanos com base nos critérios científicos aceitos mundialmente. Não há também um protocolo de pesquisa sobre o produto, etapa que antecede o registro de qualquer medicamento, como confirma uma nota técnica da Anvisa sobre a substância fosfoetanolamina, que vem sendo distribuída pela Universidade de São Paulo para atender determinações de processos judiciais movidos por doentes que já faziam uso desta substância. E para tratar mais do assunto, nós convidamos esta noite aqui para participar do programa o Dr. Gilberto Chierici, que é o criador deste tratamento. Também o deputado estadual Marlon Santos, o Dr. Durvaney Augusto Maria, o Dr. Renato Meneghello e também o Dr. Marcos Vinícius. E antes de começar o programa, eu queria registrar que esta semana a Assembleia Legislativa assinou um termo de compromisso, na verdade o governo do estado assinou um termo de compromisso na Assembleia Legislativa para a pesquisa e desenvolvimento da produção da substância fosfoetanolamina sintética. Gostaria então de começar o programa falando com o deputado Marlon Santos sobre esse envolvimento do governo e do senhor deputado com esta causa, com este novo tratamento no combate na cura contra o câncer. Bem-vindo. Obrigado. A verdade é que o Brasil está diante de uma encruzilhada violenta, porque eu apelidei de uma novidade velha no Brasil. É uma novidade, na verdade pegou todas as autoridades, quase todas as autoridades de surpresa, o Brasil inteiro de surpresa, mas a situação é muito velha. Quer dizer, são 2 décadas e meia de pesquisa em que esses cientistas, alguns deles encabeçados pelo Dr. Gilberto Chierici, acabou participando da pesquisa ainda muito novo. Resultado, já estão há 2 décadas e tanto com a pesquisa praticamente pronta, e ainda a Anvisa e outros órgãos que também, por desconhecerem todo o processo, afirmam e insistem em dizer que não tem nada ainda comprovado, isso e aquilo. Na verdade, hoje, o Brasil inteiro está vendo que tem sim. Tem sim. Tem tratamento médico feito, tem pesquisa feita em laboratório, tem todos os encaminhamentos de 3 fases iniciais prontos. E daria, inclusive, já esse medicamento para ter sido usado há muito tempo aí, somente por evidência médica, se fosse o caso. O fato é que hoje o Brasil se depara com uma novidade antiga, não sabe lidar com isso. Uns correm de um lado, outros correm junto e a maioria está só olhando e correndo atrás. Aí eu encabecei a situação, na verdade, porque fiquei muito descontente de saber que poderiam, inclusive, ser processados os pesquisadores por charlatanismo, isso e aquilo, e fui atrás para saber o que estava acontecendo. Fiz um vídeo de defesa pela primeira vez na internet. É verdade. Um vídeo de defesa, a pedido de uma amiga minha que disse: Marlon, eu estou atrás da fosfoetanolamina. Foi a 2ª vez que eu ouvi falar do nome fosfoetanolamina sintética. E eu peço que tu, como deputado, vá atrás, porque proteja esses caras, eles estão cheios de ser presos, então meu pai vai morrer. E aí eu fui atrás, fiz o primeiro vídeo, deu no que deu. Tá certo. Bom, e a gente está aqui recebendo também o criador, o Dr. Gilberto Chierici, pronunciei certo, é italiano o sobrenome, doutor Gilberto? O senhor foi o que desenvolveu, doutor Gilberto, todo esse tratamento novo. Como é que é isso? Eu já tinha falado aqui em vários programas da Rede Pampa aqui sobre a sua situação. É um prazer conhecer o senhor pessoalmente. Obrigado. E queria saber como é que o senhor realmente chegou a esse ponto de pesquisa dessa nova substância. Bom, isso aconteceu há 20 e poucos anos atrás, onde, na realidade, eu não pretendia fazer um medicamento para o câncer na época. Na realidade, eu pretendia ocupar essa substância
para fazer um eletrodo seletivo para câncer, para cálcio, desculpa. E esse eletrodo seletivo para cálcio, eu necessitava de uma determinação que é um processo chamado eletroquímico de eletrodo seletivo para cálcio. E qual não foi a surpresa quando abordei esse trabalho? É que a literatura citava que esse trabalho era canceroso, esse material era de origem cancerosa. Isso causou uma certa surpresa, porque como que eu estaria lidando com uma substância que era geradora de câncer? E a literatura toda dizia que era originário do tumor e aquilo era provocado, mas aquilo me intrigou. Mais tarde, fazendo eu pretendia desistir. Aí eu procurei mais trabalhos na literatura, achei um trabalho japonês, que é aí que deixou mais intrigado ainda, porque esse trabalho dizia que esse pesquisador tinha usado os ratos de laboratório para pesquisa de fosfolipídio, que são os originários do organismo. Ele queria desenvolver um método para obtenção de fosfolipídios. E ele chegou a intrigar mais porque ele pegou ratos que eram restos de laboratório de pesquisas anteriores de câncer, sacrificou e extraiu. E viu que essa substância tinha uma quantidade enorme. Muito bem, baseado num trabalho muito antigo anterior, ele concluiu que essa substância realmente era cancerígena. Mas, como cabeça de pesquisador, você nunca convence na primeira situação, eu fui, alguns dias, intrigado com isso. Algum tempo. Dizia, não vou desistir, porque eu estou quase chegando a uma substância como essa, mas gostaria de saber por que provoca câncer. Na realidade, não era isso. Era que o organismo estava se defendendo, enviando uma alta concentração de fosfamina, o indivíduo desse rato ou desse boi, que foi na época a pesquisa dele, e tinha uma alta concentração envolvendo o tumor. E outra coisa também, se todas as células possuem fosfamina na sua parede celular, jamais poderia ser um objeto de câncer. Era uma manifestação do organismo contra aquele tumor. E eu estava certo. Isso me deixou surpreso, mas eu estava até então sozinho, porque não se dizia que fosfamina curaria câncer. E eu já tinha interpretado da maneira correta. Então, fazendo alguns estudos laterais, eu cheguei a essa conclusão, que fosfetanolamina poderia ser uma substância que provavelmente esse organismo vivo estaria gerando em defesa daquela célula tumoral que estava. Por isso a concentração era muito alta ao redor desse tumor. Bom, até aí tudo bem, mas como fazer para experimentar isso? Desculpa, eu não sei se eu estou me alongando. Não, agora que eu quero saber como é que foi. Aí o senhor, como é que chegou ao ponto daí dos seres humanos, das pessoas doentes com câncer, que o senhor daí conseguiu realizar esse tratamento e chegou à conclusão que funcionava, até onde eu sei mesmo, né? Depois eu quero falar com seus alunos aqui, né? Pode. Também. Não sei se foi coincidência ou não. Na época nós estávamos trabalhando com um hospital de caridade. É um hospital, até apresentava uma dificuldade financeira muito grande e toda a região ajudava esse hospital. Era um hospital de câncer, numa cidade vizinha. E trabalhando com esses médicos, até eles chegaram até a universidade de uma maneira bem interessante.
eles tinham muita dificuldade na parte mecânica, eletrônica, de saneamento do próprio hospital. Então, eles vieram até a universidade e pediram uma ajuda. Então, todos os departamentos, a física, a mecânica, a eletrônica, todo esse povo se envolveram com eles. E nós, na época, desenvolvíamos uma prótese de poliuretana derivada do óleo de mamona. E essa prótese estava querendo experimentar em humanos. E nós já tínhamos iniciado alguns experimentos em animais, deu muito certo. Aí nós resolvemos fazer um convênio entre a universidade e esse hospital. E o que aconteceu? Eu mostrei, falei para os colegas médicos da área, olha, nós podemos fazer os polímeros de poliuretana, podemos fazer os bactericidas e fungicidas para o hospital, mas apareceu uma molécula extremamente interessante. Tinha 2 médicos muito inteligentes, pessoas assim modernistas, tinham ideias muito abertas. Ele me pediu uma demonstração do que seria. Eu disse a teoria que eu tinha. Ele falou, pode ser que você esteja certo. Nós podemos experimentar. Nós não temos animais para experimentar, mas nós somos associados à Faculdade de Medicina de Botucatu, muito próximo. E nós temos lá um convênio com eles também. Eles têm animais, têm vários trabalhos lá, que eles têm um biotério fabuloso. Nós podemos começar. Já tínhamos experimentado as próteses de mamona e tinha um resultado fabuloso. Tanto é tão fabuloso que hoje ela está aprovada pela Anvisa, ela é comercializada, nós temos uma empresa sobre isso. Mas o fato que mais chamou atenção foi a molécula de fosfoetanolamina. Muito bem. Então vamos começar. Esse pessoal direcionou um pedido para o Ministério da Saúde, porque naquela época não havia Anvisa, época de 90 e pouco, não havia Anvisa. Então eles fizeram todos os protocolos clínicos, toda a burocracia médica da época. Para poder usar em seres humanos. Não, ainda não. Ele, para tentar a posteriori usar. Uhum. Muito bem, aí foi para a Universidade de Botucatu essa substância, foi testada a toxicidade, tem um teste muito famoso para a época que chamava DL50. Você pegava 100 animais e ia ingerindo neles doses aumentativas da substância, até que você tivesse um óbito de 50%. Por isso o nome DL50. Uhum. Aí você sacrificaria esses animais e faria biópsia em todos eles. Ou faria os exames clínicos, o fígado, cérebro, crânio, aqueles exames costumeiros. E era muito interessante, porque tinha um professor que era um belíssimo especialista, talvez um dos maiores que nós tivemos lá, que chamava Igor Vasiliev, e ele era muito divertido. E ele levou os ratos e a gente um dia foi buscar os resultados. Doutor Igor, está pronto os nossos resultados? Falou, tá. Eu tenho, só se eu matar os ratos a paulada. Ué, mas por quê? Nós chegamos a dar tantas gramas por tantos quilos. Eu sei que num homem normal, extrapolando, ele me explicou, você teria que dar 7 quilos para chegar onde ele chegou. E disse, e o danado não morreu. Então eu não sei como fazer. A única coisa que eu sei, pelo que eu aprendi, não existe DL50. Não tendo a DL50 te habilita você a um monte de coisas, porque o animal não morre, não tem efeito colateral, não tem aquelas coisas todas. Sim, que é o que importa. Os testes da... Bom, ele se animou maravilhosamente bem, todo mundo. Aí reuniu todos os médicos e foi feito uma comissão de ética deles, todos escolheram,
mandamos não, eles mandaram para o Ministério da Saúde um pedido para transformação desse hospital em um hospital de pesquisa, porque ele era somente um hospital de atendimento. Sim. Por que hospital de pesquisa? Na época teria muita vantagem. Eles teriam possibilidade de adquirir instrumentais, iniciar trabalhos, fazer doutorado, mestrado. Era mais ou menos assim que funcionava na época. Ou pedidos para órgãos governamentais, para financiamento de pesquisa. E poder usar em tratamento em seres humanos também. Aí foi autorizado pelo Ministério da Saúde, atendendo todos esses requisitos iniciais, que era comissão de ética, reunião, estabelecer como fazer, tudo isso. Aquela burocracia toda. Isso. Isso foi mandado para o Ministério devolveu aceitando. E é evidente que na época da mandar, não seria mandar para o Ministério, nós queremos pesquisar a fosfamina. Por quê? Porque na época, hoje ainda é assim, toda vez que você manda uma substância, ela não pode ser conhecida de ninguém. Ninguém manda, é o ICF 442. É segredo a Não, substância? não se pesquisa substâncias com denominação, ainda hoje. Mas doutor, só para entender um pouquinho, a gente está chegando quase aonde isso foi nos anos 90, não é? Mais ou menos. Mais ou menos nos anos 90. E hoje a gente está agora aí quase 20, 30 anos depois, ainda tendo polêmica. Eu quero saber, só antes da gente chegar na parte que foi usado para seres humanos, saber dos seus alunos, nem todos são alunos aqui, né? Só do Vanek não. Mas eu quero saber, então, a gente começa então pelos seus alunos, então, para saber, para explicar por que essa resistência no uso do remédio, que tem gente que diz que é complicado, que pode ter efeito colateral. Qual é a controvérsia disso? Quem é que pode falar disso, doutor? O Renato melhor, né, Renato? Eu posso falar. O doutor Renato Meneghel. Bom, obrigado, né, para poder discursar e tentar explicar um pouco do que acontece. Tá? Tudo aquilo que é novo gera receio. Tá? Porque não existe controvérsia, existe falta de informação daqueles que não querem admitir que nós encontramos uma molécula que tem potencial, tá, anticâncer. Então, o que eles fazem? Eles inventam várias situações, inventam é a palavra correta mesmo, tá? Várias situações dizendo que não se existe dose de toxicidade, existe. DL50, dose letal média, que foi feita em 95 em Botucatu, como o professor explicou, por 2 especialistas. Não fomos nós que inventamos, tá? Dizem que não existem testes em animais maiores, no que nós só fizemos testes em roedores. Ora, no Brasil só se é permitido fazer testes em roedores. Não existem outros animais para se fazerem testes, tá? Não existe mais cachorro, não existe mais macaco, porque teve uma lei onde suspendeu todos esses testes com esses animais. Então, só se é possível fazer os testes em camundongos. Esses testes foram feitos inclusive em cima das normas do NCI americano. Outra coisa, nós não conseguimos encontrar dose tóxica. Por que não conseguimos encontrar dose tóxica? Esse é um composto que se encontra no leite materno, em todas as estruturas celulares, em todas as capas. Isso é um lipídio. Se ele é um lipídio, ele não pode ser um composto que seja tóxico. O organismo produz. Quando o organismo produz esse lipídio, ele produz para tentar combater. Geralmente, o Gilberto está certo quando ele fala que ele é um composto produzido para combater o câncer. Sim, ele é um composto produzido em pouca quantidade. E o que nós fazemos? Nós sintetizamos esse composto com uma pureza de mais de 98%. Não encontramos efeitos colaterais com relação ao composto. Ele é um composto biomodulador. Tá? Ele só vai agir em cima das células cancerosas, ele não age em cima das células normais. Isso está provado pelos artigos que nós publicamos.
De novo, há controvérsias. Por que há controvérsias? Porque falta ler. Falta boa vontade de quem está mandando em ler os trabalhos que nós fizemos. Porque nós somos cientistas brasileiros, então o nosso trabalho não tem muito peso para a ciência brasileira. Para a ciência de fora tem peso sim. Tá? Nós fizemos trabalhos inéditos, com aval da USP, com aval da Unesp de Botucatu e com aval do Butantan. E que a gente tem os representantes aqui hoje. Isso de valer para fora, para o exterior, não valer aqui para o Brasil, aliás, é uma coisa bem comum, infelizmente, da gente, né? Quando vem de fora, todo mundo valoriza, e fora nos valoriza muito mais do que aqui. Bom, mas eu quero seguir então, porque a gente está aqui também com o único que não é aluno do Dr. Gilberto, Dr. Luvanei, que é biomédico. Quer dizer que pode falar, estuda bem exatamente esse tipo de questão, que, aliás, é uma ciência relativamente nova, né, doutor? Com certeza. Eu quero agradecer a oportunidade e o que eu vou dizer é um conjunto de resultados que nós obtivemos no laboratório. A minha inserção no grupo foi quando o Renato veio ao laboratório para desenvolver testes do projeto dele de pós-graduação. Então, os nossos resultados, eles foram todos publicados. O que a mídia propaga, que não há uma sustentação científica das informações, isso é um equívoco. O que nós temos são resultados baseados em testes que a própria Anvisa certifica, realizados em culturas de células tumorais de diversas origens. Nós trabalhamos com células humanas, células de camundongos, células de ratos, células de tumores caninos. Nós trabalhamos também com modelos que são padronizados para avaliação do efeito de doses e de efeitos colaterais em animais que portam esses tumores. Trabalhamos com melanoma, células de tumores renais, células leucêmicas, de leucemias mieloides e linfóides, osteosarcoma, recentemente 2 linhagens de carcinoma da cavidade oral, que é um estudo inédito ainda em decorrência da inexistência de um tratamento efetivo para tumores de cavidade oral em humanos, que ele é paliativo, associado a um único quimioterápico, que é a cisplatina, e a cirurgia. O paciente ele fica debilitado, há uma certa rejeição dessa condição pela sociedade, pela condição do crescimento do tumor e da perda funcional. Então, o que nós temos são resultados que sustentam todas as teorias que foram, no início, hipotetizadas e que são concretizadas. Nós não temos resultados fictícios, eles são concretos. A fosfetolonamina, ela destrói a célula tumoral por mecanismos específicos, ela induz a morte da célula por um sistema programado, é um sistema induzido quando a célula ela entra em contato com a fosfetolonamina, denominado de apoptose. Existem vários outros mecanismos envolvidos nesse processo, mas é um processo que nenhum quimioterápico nas concentrações usadas para o tratamento em humanos faz. E o que é importante ressaltar é que a fosfetolonamina ela não destrói a célula normal. Então, se eu coloco uma célula de defesa em presença da fosfetolonamina, ela é capaz de ser estimulada e ela não morre. Ela não mata linfócitos, ela não mata fibroblastos, ela destrói sim parcialmente células do tecido endotelial. Essas células são importantes para que a fosfetolonamina destrua, ou mate, melhor dizendo, porque elas fazem parte do arcabouço vascular que os tumores malignos têm. Então, uma vez o tumor vascularizado, a probabilidade de formar uma metástase é muito grande e a fosfetolonamina também é capaz de destruir os vasos sanguíneos. Além do mais, em nenhum momento eu observei nos modelos experimentais alterações em relação à dose, alterações da função hepática, renal que nós avaliamos.
Os nossos testes, eles são moldados em testes internacionais, aprovados pelo FDA e tem como norma as bases do NCI dos Estados Unidos. Tá certo, doutor Durvaney, então Augusto Maria, que é biomédico. Agora a gente não ouviu ainda que é aluno também do doutor Marcos Vinícius, que é aluno também do doutor Gilberto. Queria saber se esse tipo de tratamento ele é vitorioso em qualquer tipo de câncer, doutor. Bem, uma vez que o próprio professor Gilberto fala que o medicamento ele tem uma seletividade para células que são anaeróbicas, sem a presença de oxigênio, todo tumor que tem essa característica teria, então, uma relação de efeito pela fosfetanolamina. Ou seja, até hoje nós não encontramos um tumor ou uma célula cancerosa que tenha a presença de oxigênio, ou que seja aeróbica. Se você não tem essa célula, se todos os tumores são anaeróbicos e a fosfetanolamina atua em células que são anaeróbicas, então muito provavelmente, ou seja, em hipótese, ela atuará sim em todos os tumores com essas características. E a gente tem uma polêmica muito grande na questão, então, da aceitação e do uso do remédio. A gente tem pacientes que já estão usando o remédio, houve controvérsia na questão da distribuição do remédio, na comercialização do remédio, mas a justiça acabou liberando para alguns pacientes continuarem usando essa substância. Como é que está o tratamento desses pacientes e como que conseguiram esse ganho na justiça para continuar sendo usado o remédio? Quem é que pode me responder? Bom, eu acho que não só posso, como eu devo, porque eles têm pouca compromisso nessa parte, que foi, lembra-se que nós iniciamos esses estudos dentro de um hospital. Esse hospital foi comprovado em 5 áreas, que é a urologia, gastro, cabeça e pescoço, mama e ginecologia. Foram testados em 5 áreas, grandes áreas da medicina. E esses testes que eram autorizados pelo Ministério da Saúde, existia um protocolo, não me recordo bem, porque a área médica eu não atuei. Dizia que eram 11 pacientes na época, e era uma escolha de um número de pacientes. E eles trataram. E os resultados até então, dito pelos médicos, tinham sido fantásticos. Alguns muito superior à quimioterapia e outros com resultados que ainda deveriam ser avaliados. Muito bem. A dificuldade toda do hospital era como manter essa quantidade de paciente com a fosfamina, porque a literatura, ela trazia 2 sínteses, porque composto nenhum é totalmente desconhecido. Não existe síntese de compostos novos. O que existe é nova síntese para compostos antigos. Foi o que aconteceu. A dificuldade de se sintetizar pelos métodos convencionais, por causa da baixa pureza e o baixo rendimento de reação, estava começando a dificultar as pesquisas. Aí eu falei, agora eu tenho que me debruçar em cima disso para ver se eu consigo. Depois de um trabalho de quase 9 meses, que nós brincamos que parecia um parto, diuturnamente, ou seja, de manhã, à tarde e à noite, eu consegui fazer uma nova síntese. Só que é uma dádiva, nós podemos dizer que é uma dádiva na química, porque é um método depois de feito, ou seja, muito trabalhoso, mas depois de executado, ele torna-se simples, com uma pureza inigualável, não tem nada que você consiga sintetizar um alto grau de pureza assim na primeira síntese, com um detalhe, o rendimento era quase 100%, daria 94%. Fazendo isso, 100%. Viabilizou o uso da fosfamina como medicamento.
Eu quero saber do deputado Marlon Santos, como é que então agora a gente tem aí essa assinatura aí desse compromisso para a produção da substância, né? Fosfoetanolamina sintética e também para o desenvolvimento e para a pesquisa. Como é que fica isso em relação... Todo mundo aqui é do interior de São Paulo, da Universidade Federal de São Paulo, do interior de São Paulo? Não. Não? Eu sou do Eu sou um interior. professor aposentado da USP. Durvanei trabalha, é ativo. No Instituto Butantan, E Eu sou da Unesp de Bauru. o Unesp de Bauru. Eu estou morando no interior do Ceará. no interior do Ceará. Tá certo. Como é que aqui o Rio Grande do Sul, então, deputado, vai poder daí se engajar e comprar, digamos assim, essa briga, então, com a Anvisa nessa legalização, digamos assim, do remédio, deputado? Eu acredito que a Anvisa, nessa história toda, ela acabou até mais vitimada do que vitimando. Há muito desconhecimento por parte de algumas pessoas da Anvisa sobre o assunto, como ambos os pesquisadores falaram. Existe hoje no Brasil uma guerra infantil, besta, que beira a idiotia, que é: eu não acredito na substância, então eu não quero que ela exista. Eu não acredito nisso, então eu não posso dar o braço a torcer para que isso possa acontecer. Então é uma guerra de vaidade. Eu entrei no assunto, e até o Dr. Gilberto se surpreende que os gaúchos conseguiram resolver a situação em 50 dias que ninguém resolveu em 25 anos. Exatamente. Na verdade, o gaúcho tem uma coisa, a autoridade gaúcha tem uma coisa que pode ser doada para o Brasil inteiro: sentimento de humanidade. Nós temos um sentimento de humanidade com a causa. Nós não estamos aqui para ganhar dinheiro. E a briga não é comprada, não existe briga. O que existe é levantar uma pedra de ignorância sobre essa pesquisa. E como nós vamos pensar que alguém que passou a vida inteira atestando que o câncer não tem cura, que temos que nos conformar, que vamos dar remédio para bombardear, veneno para bombardear de fora para dentro, porque o câncer é assim que se abate ele da forma que dá, é o que tem hoje. Quer dizer, ninguém apostou na busca de tecnologia como esses pesquisadores apostaram. O Rio Grande do Sul aposta nisso. Acabou por conhecer os pesquisadores, aceita a ideia que o brasileiro, todo brasileiro aceita. Todo brasileiro aceita. Todo brasileiro aceita. Isso é verdade. Mas menos as autoridades turronas e ignorantes, porque uma boa parte das autoridades aceita essa coisa toda. É só você pensar, deputado, como paciente, por exemplo, né? Eu tenho ali uma doença como é o câncer, que é uma doença que o sujeito chega a receber um tempo X de vida. É óbvio que eu, na minha condição de ser humano, de estar ali debilitado, estar ali desenganado, usando um termo popular, vou querer qualquer tipo de tratamento que venha. Claro que tem que ter uma coerência, mas a gente não está falando aqui com nenhum amador. Então, realmente, é uma questão de humanidade com essas pessoas que estão nesse tratamento, que estão aí com os dias contados. Mais do que isso, é saber que isso é um direito constitucional. E o judiciário tem se pautado por essa premissa constitucional para conceder as liminares. E parem com essa babaquice de achar que isso nunca foi testado em humano, como se o judiciário estivesse a espargir liminares para formigas, mosquitos, sapos, cachorros. Gênios. Gênios embrutecidos pela ignorância não são gênios, são ignorantes. É assim. É assim que a coisa para no Brasil. E a pesquisa com a fosfetanolamina, essa virou uma questão de Estado, que é o direito básico de uma pessoa, o direito à vida, que o judiciário conhece bem. Então, por isso que aqueles que poluem a medicina se achando deuses, e por serem deuses, então não são médicos, esses acabam sempre carcomidos pela ignorância e não enxergam que isso é uma coisa de Estado. E que Estado é a coisa mais concreta nesse momento, além da vida, que é a que é o preenche. A medicina, nesse caso, continuará sendo experimental para o resto da vida. Nós temos que saber que o ser humano, ele se apega à esperança. E isso aqui não é a idiotia de um deputado falando. É o clamor de uma sociedade
que enxerga o que cientistas estão fazendo e não que o rancor de paspalhos está tentando obstaculizar. Pois é, justamente então eu vou levantar algumas polêmicas aqui. Diz que o professor Gilberto diz ter entrado com vários pedidos junto à Anvisa, que a gente tem informação para liberar a fosfoetanolamina, mas nunca ter tido resposta. E a agência alega que nunca recebeu qualquer notificação, doutor Gilberto. Não. Eu acho que aí tem um equívoco que tem que ser Esclarecer. aclarado para todos. Veja bem, se um hospital fez isso, ele fez com os modelos e os médicos dele. Muito bem. A posteriori, esse hospital se afastou e todos esses pacientes foram enviados para o meu departamento para que apanhasse os remédios lá. Até então eu desconhecia. Seu fulano, doutor tal, mandou buscar 3 pacotes de remédio. Tá aqui. Professor, veio 5. Isso vai crescendo de uma forma que eu não tenho o controle, porque esse controle inicialmente era do hospital. Como é que eu posso saber quantos pacientes eu tenho que dar ou quantos saquinhos eu tenho que dar? Nem dose eu não sabia. E isso foi crescendo. Acabou o contrato, o hospital... Suspendeu. Não. Até hoje eu não sei Sim. se suspendeu ou se foi embora ou alguma coisa. Você pode até supor o que possa ter acontecido. Mas dizer o que foi que aconteceu, não. A responsabilidade desse paciente agora é do professor Gilberto. Como do professor Gilberto? Não, fulano mandou pegar 3 doses, 4 doses. Olha, ele pediu para mim levar para o João, para o Bastião, para o Dito, sei lá para quem. E você vai enviando. E aquilo cresce. Depois chegava uma pessoa, pelo amor de Deus, eu nunca tomei, mas eu vi que o João tomou e eu gostaria de tomar. Pô, nenhum ser humano, um homem que mexia com a vida, como eu, que tem uma valorização para... Jamais eu deixaria de fornecer. E assim foi crescendo, depois até quase tentaram me acusar de exercício ilegal da medicina. Isso, também teve Eu isso. nunca exerci. Acontece que a minha massa cefálica funciona. Funciona e, por enquanto, bem. Quando perguntaram se eu receitava para os pacientes, eu disse, não, nunca receitei. Mas qual é a dose? A dose vinha do hospital. Eu não quis falar que eu que ajudei o hospital a calcular a dose, porque eles não sabiam que estava escrito no livro que no sangue de uma pessoa tem uma quantidade de ácido graxo livre que é constante, que é 2 gramas. Então, só você fazer os cálculos para calcular a fosfamina, você sabendo que uma reage eu sei fazer conta, eu calculei, disse 2 cápsulas. Mas não precisa ser muito inteligente. Você tem que ter um grau de sagacidade. Não, e chegou ao ponto de um paciente, então, ver que o outro tinha tomado e querer também tomar. Foi só isso que aconteceu. Você matou na hora, em cima. É exatamente isso que aconteceu. Isso foi crescendo. Os últimos anos meus na universidade seria 40 mil cápsulas. Isso significava uns 800 pessoas, mais ou menos, fazendo um cálculo grosseiro, um pelo outro. Suponha que fosse 1000, porque tinha mês que era mais, menos. Nunca tive esse controle, porque era uma coisa que não me interessava. Eu não estava interessado em exercer medicina ilegal. Assim. Mas as pessoas eu não podia deixar morrer. Pois é, eu vou chegar nesse ponto também. Eu quero saber primeiro do doutor, então, a gente falou no Rio Grande do Sul aqui, a gente está falando lá em São Paulo, e eu quero saber como é que o senhor do Ceará chegou até em contato com esse estudo, com essa pesquisa, assim, e como é que é lá no Nordeste. Não. Nessa época, eu morava em São Paulo. Tá? Eu fui para o Ceará fazem 2 anos e meio, porque
Nós cansamos de bater nas portas dos hospitais. Tá? Não foi só em um hospital e não foi só uma vez. É bom se falar isso. Tá? Essa conversa de que vocês não foram atrás, a pesquisa morreu porque não teve interesse de vocês, não é bem verdade. Tá? Nós fomos atrás, tivemos reuniões, inclusive tudo isso que nós estamos falando, nós temos documentos. Nós não estamos falando da boca para fora. Tá? Nós temos tudo documentado. Chega um certo momento que você cansa. Tá? A documentação que está feita sobre os testes está publicada desde 2007. Opa, é tempo, hein? Então o pessoal fala que não tem literatura. E depois publicado uma vez, publicado. Está publicado na internet. É. Quem sabe ler é só buscar lá na internet que vai conseguir achar literatura suficiente para fazer tirar suas conclusões daquilo que acha que deve ou que não deve. Mas assim, nós buscamos, nós cansamos, aí como nós somos teimosos, nós retomamos de novo. Tá? Só que pesquisa no Brasil é uma coisa que não é muito bem vista. A gente não consegue sobreviver de pesquisa. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é bom se falar aqui porque é a mais pura verdade. Infelizmente é a realidade. Agora dói ouvir, a gente em 2016 praticamente ainda ouvindo isso no Brasil, com toda uma campanha governamental de modernidade, de prosperidade, de um país educador, de um país que dá valor à educação e tudo mais, a gente ouvia ainda que não dá para sobreviver de pesquisa no Brasil. Você está de parabéns, você chegou no ponto exato. Vamos fazer pesquisa. Onde? O que se estimula é pega o pesquisador brasileiro e manda ele para fora. Isso. Não é isso que tem que se fazer, gente. É pegar o pesquisador brasileiro e manter ele dentro do seu país com pesquisas de qualidade, para valorizar o pesquisador brasileiro, tá? Para ele ter plano de cargo e de salário, para ele não ter que ir embora. Nós não temos que perder nossas cabeças pensantes para países de fora. Nós temos que manter as nossas cabeças pensando e funcionando dentro do nosso país, tá? Então é assim, não foi que o Gilberto me encontrou lá. Na verdade, nós tivemos que sair para poder levar adiante. Exato. Que barbaridade. E a questão então da comercialização? Eu vi que o Dr. Gilberto estava falando que não tem sequer o controle do remédio. Como é que seria para levar isso para ser produzido em grande escala e qual a dificuldade disso encontrar? Não, desde o princípio, quando eles vieram posterior à síntese, à manufatura e esse treinamento. Desde o princípio, quando eles começaram a trabalhar, todos comigo, a primeira palavra que eu disse é o seguinte: ninguém terá direito de explorar financeiramente esse material. É o que eu ouvi falar, então o senhor confirma. Não, eu vou repetir para você. Desde o primeiro dia, eu disse a eles, quando chegaram, você pode perguntar, nenhum deles ouviu da minha boca que isso seria comercializado. Muito bem. Ah, mas tem uma patente, qual é o interesse da patente? A patente foi uma só. A patente nós fizemos para que não se usasse ela e nos impedisse de fazer o que nós estamos fazendo. Ah, perfeito. E essa patente foi colocada no nome de todos os pesquisadores que trabalhavam comigo. Simplesmente, não só para prestigiá-los, mas para que eles ficassem reconhecidos, porque eu tinha certeza que um dia, uma hora, algum lugar, isso iria acontecer. Porque eu estava à frente, como pesquisador, de algo inédito, algo único e algo que iria revolucionar, porque não é só isso. Todo mundo pensa que é só curar o câncer. Não é. É uma mudança de status quo direcionando a pesquisa para vários lugares. Sim. Então, essa... O conjunto da pesquisa. Conjunto da pesquisa. E eu posso afirmar, a gente pode afirmar, quem é que pode me explicar? A gente pode afirmar que, de fato, então,
o uso do remédio não causa, porque a gente tem tratamentos do câncer, como a quimioterapia, ou outros determinados tratamentos que têm uma certa agressividade no organismo. Esse tratamento, de fato, então, que é o grande medo que as pessoas até menos informadas falam. A gente tem medo de usar um tratamento, mas o sujeito está lá na fila, está esperando, está num tratamento, está desenganado, tem um prazo de vida, mas também dá um remédio que possa até agravar o estado de saúde, também não vai resolver nada. Então, já está comprovado que o efeito colateral é nulo. Como é que funciona isso, doutor? Olha, a minha experiência em todos esses anos que eu tenho me dedicado ao estudo da fosfetanolamina, eu vejo que o grande vilão da quimioterapia é a agressividade e principalmente o aspecto da imunossupressão. Então, o indivíduo ele fica desprovido dos mecanismos de proteção. Então, ele fica vulnerável a ter infecções e ele fica debilitado, isso mesmo. Então, a fosfetanolamina, ela não causa esse efeito, ela preserva principalmente a medula óssea e os órgãos produtores das células hematopoéticas, principalmente o baço e a medula óssea, na produção dessas células de defesa. Então, os outros aspectos de prevenir os efeitos colaterais são principalmente sobre a função hepática. Então, as enzimas hepáticas, num tratamento quimioterápico que leva à destruição com a fosfetanolamina, os valores são semelhantes aos níveis normais. E outro dado importante, a depuração da creatinina e da ureia pelo rim, que pode ser acometido pela destruição quimioterapêutica, do uso dos quimioterápicos, com a fosfetanolamina, isso não ocorre. Então, além disso, nos meus estudos, o que eu concluí comparando melanomas, leucemias, carcinomas renais, carcinomas espinocelulares, carcinomas de mama, que foi um grande trabalho, é que os tumores têm uma redução no volume significante, há uma preservação de todas as funções biológicas e, principalmente, há uma redução expressiva da formação de metástases. Esse é o grande achado. Então, nessa condição, comparar uma quimioterapia convencional com tratamento com a fosfetanolamina, os benefícios são ter menores efeitos colaterais expressivos e não ter formação de metástase. Porque quem mata num tumor é a metástase que não responde ao tratamento convencional. E a fosfetanolamina, ela suplanta esses efeitos. Então, eu queria perguntar para o doutor Marcos Vinícius também a questão da cura e da amenizada do problema. Esse tratamento, essa substância pode curar completamente, pode prolongar a vida de um paciente com câncer? Como é que é nesse sentido? O que a gente pode afirmar nesse sentido, doutor? Pelo que nós temos visto, ela tem cura, sim, efetiva, dependendo da taxa de utilização, pelo tempo de utilização, ela chega a cura efetiva de alguns tipos de tumor, sim. Ela chega à supressão total. Eu acho que o maior efeito que ela apresenta, na realidade, seria o efeito frente às metástases. Ou seja, a melhora de vida também, a diminuição da dor é outra coisa que nós estamos encontrando muito nos relatos do paciente. Os tratamentos são muito dolorosos. Então, isso é uma coisa muito importante. Hoje de manhã, o vereador João Paulo, lá de Cascavel, ele falou assim, a dor que meu pai tinha com o câncer, ele não tem mais. A dona Bernadette também, que teve a Cioli, que esteve no Senado Federal, ela falou assim, se somente pela diminuição da dor ela já fosse suficiente, isso já seria um ganho enorme com uma solução. Sofrimento. Para quem passou pelo tumor e sabe, eu não passei, eu não sei o que é isso, mas para quem passou e sabe a dor que um tumor causa, isso já seria um ganho muito grande. Agora, que chega à conclusão final, como o professor Gilberto disse, isso já foi relatado inúmeras vezes. Inúmeras vezes já se viu a evidência de que ela cura totalmente determinados tipos de tumor. Isso é uma evidência. Pois é, e é isso que muita gente não sabe também. O câncer, ele causa dor, que é uma coisa muito para o familiar, para quem vê, ele causa um sofrimento muito grande. Eu acho que o Renato poderia falar bem nessa parte. Né, realmente é que as pessoas não... A pessoa às vezes, está fazendo quimioterapia, perde um pouco o cabelo e acha que isso é o pior problema, né? Mas na verdade a pessoa sofre. Não só a pessoa sofre, como a família inteira sofre. O câncer não é uma doença de uma pessoa só, não. O câncer é uma doença do seio familiar.
Quando você chega com um diagnóstico de câncer para uma pessoa, essa pessoa já se condena. Tá? O que isso não é correto de se fazer também não. Tá? Ela se condena e todos aqueles que amam essa pessoa em volta se condenam junto. Tá? Então, a fosfetanolamina, mesmo que ela só funcionasse 20% ou 30%, tá? Retirando toda a dor e dando esperança para essa família, ela já estaria fazendo mais do que qualquer quimioterápico comercial que existe no mundo faz. Tá? Então, mesmo que na dúvida estivesse, ela cura ou não cura, tá? Ela melhora muito a dor física da pessoa, a dor da consciência da família que está fazendo alguma coisa a mais, tá? E a dor da alma do doente. Então, só esses 3 fatores já compensam qualquer pesquisa que nós possamos realizar no Brasil. Tá? Já compensaria todos os anos que nós tivemos em bancada. Tá? E não é o que nós estamos falando assim, eu acho que. Não é nada de eu acho. Na pesquisa séria, tá? A ciência séria tem que ter apenas 2 respostas. Ela é galiana. É sim ou não? Não. Sim, nós fizemos testes. Sim. Não, nós temos todos os fatos concluídos, não faltam testes clínicos. Isso é o que nós estamos pedindo para a sociedade, testes clínicos. Parece que às vezes a gente não fala o mesmo português. Porque fala assim, mas faltam testes clínicos. O que nós pedimos? Gente, nós pedimos testes clínicos. Então eu não vejo por que o embate, por que a briga. Se nós estávamos tratando pessoas que já tinham passado por todo o protocolo médico ortodóxico, que já tinha sido feito, esse paciente tinha sido mandado embora para casa, porque não tinha mais nada para fazer. Qual seria o pior efeito colateral que esse paciente teria, pelo amor de Deus? A morte. A morte. Então, como é que eu iria causar alguma coisa a mais nesse paciente? É verdade. Então, qual mal eu poderia fazer para ele? Ele iria morrer? É verdade. Não, gente, então vamos usar a consciência também. Às vezes a gente fala e as pessoas não ouvem com os ouvidos. Tá? É assim, não ouçam com os ouvidos mesmo, não. Ouçam com o coração. Ouçam com o coração, que estão ouvindo muito. É verdade. Não, e o senhor falou muito bem, doutor, porque a questão realmente do impacto quando alguém é diagnosticado com câncer, realmente, mesmo que a doença esteja num estado inicial, o impacto psicológico Sim. e de contar, imagina um filho, um pai contar para um filho, para a família, uma esposa para o marido para a esposa e tal, para um companheiro, contar que está com câncer. A primeira coisa é uma doença que assusta. A primeira coisa é o pânico, vou morrer. Sim, é muito difícil dar o diagnóstico de câncer para uma pessoa. Eu fiquei imaginando isso. É muito difícil. Eu fiquei imaginando. Agora, mais difícil ainda é você dar o óbito. Tá? O diagnóstico é uma coisa, você vai fazer o tratamento, vai chegar um momento que não tem mais nada para fazer. E você vai ter a certeza que você vai dar o óbito. Você já Aí sabe. você só fala assim, o médico tem que ser frio. Impossível, eu estou tratando você 1 ano, 2 anos, 3 anos. Exatamente. E estou só afundando você um pouco mais. Você se apega àquele paciente. Aquele paciente fica sendo seu amigo. Não, Aquela é. família olha para você e deposita na sua Esperança. pessoa toda a esperança de vida daquele ente querido. Você imagina como nós ficamos na hora de produzir o óbito. Porque quem assina o óbito é o médico. É verdade. Não, eu já acompanhei, a gente tem campanhas aqui no estado, o deputado sabe que a gente luta contra, a gente tem aqui várias campanhas, faz o mês inteiro, faz cores, faz campanhas promocionais e tal, a gente tem uma luta contra os vários tipos de câncer aqui, a gente fez aqui o câncer de mama, a gente fez o câncer de próstata e eu já fiz matérias ao longo da minha vida como jornalista e aconteceu justamente isso. Eu entrevistei já uma vez uma paciente que ela entrou para um tratamento de 1 mês e eu fiz uma entrevista com ela durante uma campanha para que ela se recuperasse, para buscar dinheiro para o tratamento e tudo mais. E ela entrou nesse 1 mês nesse tratamento e não saiu mais, acabou E me diga uma coisa só, me seja sincero, você se apegou a ela? totalmente. Imagina nós. Bah, foi só uma entrevista. Foi só uma entrevista. Eu conversei com ela 1h30. Soube do caso dela, soube do tratamento. Ela tinha sido diagnosticada 6 meses antes. Era uma menina dócil, jovem, e acabou falecendo. Que a oncologia, ela é a área mais difícil da medicina. Tá? Porque além de você não ter certeza de como o tumor vai reagir aos medicamentos, tá? Você tem que ser uma pessoa fria. Tá? E não tem como. Não tem como, né? Não tem como, Ou porque... é um ser vivo, não, é um porque ser para você humano. ser um bom médico, a primeira coisa que você tem que saber, você tem que ter
Para você ser um bom médico, a primeira coisa que você tem que gostar é de gente. É verdade. Como é que você Vai tratar como vai tratar friamente uma pessoa? uma experiência. Então você não é um bom médico. Você é um bom comerciante. Porque para você ser um bom médico, se você ficar indiferente na hora de fazer um atestado de óbito, falar que você não teve, tá, um enlace ali com esse paciente, então você não é um bom médico. Tá? Aquele paciente é para você interessante só enquanto ele pode render. Depois que ele rendeu aquilo que ele podia render, ele vai passar para outro médico, que seria o médico de cuidados paliativos. Exatamente. Tá? Já não é mais com oncologista, esse oncologista não é bom. Esse médico não é bom, porque ele vai passar para outro médico. Porque, esgotei o que eu podia fazer? Não. Só se dá para esgotar o que se pode fazer depois que a pessoa morre. Enquanto ele está vivo, tem esperança. Enquanto a vida, há esperança. Exatamente. Bom, a gente tem questão aí de cerca de 3 minutos de programa e eu queria então deixar agora, doutor Gilberto, que a gente deixasse então uma mensagem então para quem está nos assistindo agora e justamente isso que o doutor Renato estava falando agora, para quem tem a doença, para quem tem o câncer, para quem tem um familiar com câncer ou para quem tem câncer agora e está nos assistindo. Então a gente esteve aqui conversando durante 1 hora no Pampa Repórter, a gente tem esperança, então pode ter uma esperança efetiva no meio dessa polêmica toda. Agora estou falando com o senhor, que é o centro dessa polêmica toda. A gente pode ter uma esperança, então quem está agora sofrendo dessa doença maldita aí, a gente pode ter esperança? Bom, eu tenho uma filosofia muito interessante. Enquanto eu estiver vivo, eu acho que qualquer pessoa possa ter esperança. Por uma razão muito simples. Eu não vou ceder a nenhum princípio. Se não for possível fazer isso dentro do país, eu vou para a internet, publico tudo e eu acho que qualquer pessoa pode fazer em casa. Não sei se vai conseguir, porque não é tão fácil assim, mas eu não vou ceder. Então, essa situação, eu acho que todo mundo pode esperar. Eu tenho que ficar vivo, porque enquanto eu estiver vivo, eu consigo pôr de pé. E vou na lua, vou onde for, eu estou aqui. Agora tem uma coisa que eu queria falar antes de qualquer coisa. Eu acho que a coragem que o Rio Grande teve, mas historicamente, eu sou uma pessoa de idade, historicamente, tudo que foi mudança saiu daqui do Sul. Então, eu acho que essa investida é provincial. Eu não vim para cá assim. Quando eu vim, eu me dei por fé que eu estava no lugar certo por isso. Disse, poxa, bom, tudo começou aqui, por que eu não vou começar? Bom, eu sou suspeito para falar, nascido aqui, criado aqui no Rio Grande do Sul. Deputado, para encerrar, a gente tem aí cerca de 30 segundos. Podemos contar então com a Assembleia Legislativa? Podemos contar com o Poder Público nessa briga aí então? O Governo do Estado e a Assembleia Legislativa estão dando todo o apoio para os pesquisadores e, além do mais, querem isso para o Brasil e para o mundo, sem dúvida nenhuma. Tá certo. Muito obrigado, então. O Pampa Repórter vai ficando por aqui. Eu espero que todos tenham aprendido, como eu aprendi bastante aqui. Fiquei bastante feliz, esperançoso para o tratamento de uma doença tão grave, tão séria como é o câncer. Quero agradecer a participação, então, do Dr. Gilberto Chierici, né, que foi o centro aí do início de todo esse estudo. Então, o Dr. Durvaney, o Dr. Renato, o Dr. Marcos Vinícius e o deputado estadual Marlon Santos, que está aí na briga para a gente ter mais esse remédio, para que a gente tenha pessoas que se curem de uma maneira, de uma vez por todas, nessa doença tão grave e tão triste. Obrigado pela sua companhia, o Pampa Repórter vai ficando por aqui, até uma próxima vez.